com um cara sensacional. Esse cara tem muita história pra contar. Conheci há pouco tempo, já participei do podcast dele, agora tá participando do meu. Esse cara é um professor das estrelas, é um cara que mora no Brasil e nos Estados Unidos e é um excelente professor de inglês e um excelente apresentador também, porque ele tem vários projetos e vamos falar sobre todos eles. Vocês recebam com uma salva de palmas aí da tua casa, Léo Reis. Opa! Mais conhecido como Lil Kings. Lil Kings, cara, muito obrigado pelo convite, Daniel. Tô lisonjeado mesmo, viu? Poxa, eu tô lisonjeado porque há muito tempo que eu não conversava inglês com ninguém e você foi o cara que me abriu as portas pro seu programa que eu pude praticar um pouquinho. E eu te acompanho desde lá atrás, já ri muito com você e quero continuar rindo, hein? Com certeza, eu tô aqui pra isso. Eu ganho por hora, né? Igual professor. E, cara, como é que eu queria saber muito, tipo assim, essa sua nomenclatura do professor, dos atores, das celebridades e tal. Como é que foi isso? Qual foi a tua primeira, a sua primeira celebridade que você conheceu e deu aula? Então, eu moro em Nova York, né? Então, em Nova York a gente tem um evento anual que é chamado Brazilian Day, né? Então, é um evento que reúne mais de 1 milhão de pessoas ali na Sexta Avenida, que vai da 42 até o Central Park. Para quem não conhece Nova York, o Central Park fica ali na 59. Sim. Então, você imagina, da rua 42 até a 52, 1 milhão de brasileiros, né? Imagina. E como eu conheço os produtores do evento, né? Enfim, já estou lá há muitos anos, né? Então, eu sempre fico no backstage ali. Sim. E aí, eu tava conversando com o César Menotti. Tava lá o César Menotti, tava o pessoal do Jota Quest. Irado. Aí ele falou assim, o que você faz aqui nos Estados Unidos? Eu falei, eu sou professor de inglês. Aí ele falou, poxa, mas você tá nos Estados Unidos de inglês? Tipo assim... Só tem americano nos Estados Unidos, né? Eu falei, não, realmente, porque aqui tem muito imigrante, né? O pessoal quer chegar aqui nos Estados Unidos e quer estudar, né? Quer fazer uma faculdade e tal. Então eu me dediquei a isso, eu sou professor de inglês. Ele falou, eu gostaria muito de ter aula com você. Eu falei, claro, imagina, qual que é o seu Instagram? Aí ele pegou meu Instagram, eu peguei o dele. E olha que eu não sou, assim, música sertaneja pra mim, meu pai gosta, né, minha família gosta, mas eu não curto música sertaneja. Sim, eu sou rock and roll mesmo e... Às vezes até o César Menotti é rock and roll também, mas canta pela cultura e pela tradição, né? Sim, mas pra mim foi... Eu tava ali com o esqueci o nome dele agora, o do Jota Quest, o vocalista. Rogério Flauzino, tava conversando com ele, enfim. Preta Gil tava lá nesse dia. E conhecida como Black Jill. Ela também é demais, a Preta Gil é demais. Aí nesse dia, beleza, ela falou, vai mandar mensagem pra mim? Isso aqui é papo de backstage. Eu vou... Léo, acorda, Léo, volta pra dar sua aulinha de inglês, né? E aí, o que acontece? Realmente ele me mandou uma mensagem. Ele falou assim, Léo, eu tô voltando pra Nova York, acabei meus afazeres aqui do Brazilian Day, tô voltando pra Nova York, tô voltando pro Brasil, mas eu volto pra Nova York em 2 semanas, eu quero fazer aula com você. Eu olhei assim e falei, tá de sacanagem. Eu falei, não, tô ok. Não, beleza, César, prazer e tal. Pá. E nunca tinha, assim, já ouvi a dupla César Menotti e Fabiano, mas eu nunca imaginei que eles eram tão grandes como eram. Porque a gente, quando mora lá fora... A gordura é além da... Inclusive, ele tá até sorteando o carro dele. Eu acho que ele não cabe, então tá sorteando. Que é o Mini... Eu acho que é o Mini Cooper que tá sorteando. Nossa senhora, imagina o Ford Ka. Ele não tá cabendo, ele tá sorteando. Até brinquei com ele outro dia. Imagina. Um beijão que eu amo você, viu, Cezinha? Amo você. Eu também te amo. É muito maneiro. Ele é demais. Aí, cara, você acredita que ele chegou em Nova York? Eu fui buscar o César no aeroporto. E ele dormiu na sala. Eu falei, não, você vai dormir no... Porque eu tenho um quarto, um apartamento de um quarto, né? Sim. Eu falei, não, César, você vai dormir no meu quarto, eu vou dormir na sala. Ele, não, senhor, eu quero ter uma experiência aqui nos Estados Unidos e você vai me levar pra tudo que é lugar, a gente vai falar só inglês. Eu falei, o cara vai dormir na sala. Ele quer ser mochileiro, pô. O cara é rico, pô, é lógico. Ele quer quebrar a rotina. Aí eu falei, então vambora. Rock and roll é rock and roll. Então ele foi minha primeira celebridade a dar aula. Sim. Aí depois dele vieram o Sorocaba, né? O Fernando, enfim. A Luciana Vendramini foi fazer um teste de um papel americano e ela precisava tirar um pouquinho do sotaque. Sim, irado. Você faz esse trabalho também de preparação vocal e preparação também de redução. Redução de sotaque nativo, assim, né? Isso, a gente fala accent reduction. Accent reduction. Isso, é a redução do sotaque, porque realmente a gente tem um sotaque. Todo mundo tem sotaque. Todo mundo. Eu falo isso muito com meus alunos, né? O cara que mora na Califórnia tem um sotaque, o cara que mora no Texas tem um sotaque. Sim. O estrangeiro não vai ter. Então, assim, o problema no sotaque é quando a pessoa não entende o que você está falando. Né? Então, eu bato muito nessa tecla. Então, nas minhas aulas, eu prezo muito na aula de pronúncia, repetição, para que a pessoa chegue aí a diminuir o máximo de sotaque possível. Você já trabalhou com atores fazendo participações lá e precisava ter uma como é que se diz, um acompanhamento, um suporte, né, tipo de fala? Não cheguei a fazer esse tipo de acompanhamento, não. Como Nova York não tem tem muitas gravações que são feitas assim em Nova York, sim, mas geralmente as grandes produções são feitas em Los Angeles, né?
mas eu não tive esse one-on-one assim ali no set, não. Sim. Né? Eu participei Eu mesmo... acho que o Charles Sim. Parvani, ele chegou a fazer algumas paradas assim, sabe? Sim. De coach pra atores e tal, né? O Charles, ele é incrível. O Charles Paraventi, além de ser um grande ator, ele nasceu em Nova York, né? Sim, filho da Carol, beijão, linda, fofa. Então é da cozinha mesmo. O Charles, ele é meu ídolo, assim, sabe? Que o inglês dele, lógico, é perfeito. Sim. E ele fez as vozes também do curso CCA, então ele trabalhou muito com locução. Inclusive, ele também gravou pro meu primeiro livro online, o Inglês com o Léo Reis, ele tem as vozes lá do curso dele, do meu curso, né? Eu utilizei as vozes do Charles. Mas ele trabalhou com Denzel Washington, né? Ele fez alguns filmes bacanas lá fora. Trabalhou com o Stallone também. Stallone, ele tem uma... Muito legal. Ele tem uma vez tenho o prazer de ser meu amigo também, de ser amigo dele. Ele tem o prazer de ser meu amigo também, um pouquinho. Ele tem o prazer de ser meu amigo. Ele que me indicou pra você. Exatamente, ele foi nosso Links. Exatamente. Charles, you're the man. Thank you very much. You're the man. E agora deixa eu te perguntar uma parada. Você já trabalhou com galera que está querendo falar inglês? Obviamente, aqui em São Paulo, a gente tem um índice de imigrantes, né, de outros estados muito grande. Você acredita que exista um sotaque de alguma região que seja mais fácil ou mais difícil para pegar? Por exemplo, quem tem um sotaque mais do interior, né, em relação a algumas palavras, brother, né, border, tem uma facilidade para fazer esse R enrolado, né? E talvez quem fale, sei lá, um S meio sem ser o carioca, que é um S de X puxado, aquele X português, X lusitano, pode ter uma certa dificuldade. Você já parou para analisar os sotaques que mais se adaptam à língua inglesa? O sotaque que mais se adapta é uma excelente pergunta, porque as pessoas que são cariocas ou puxam o R um pouco, o carioca que fala porta, né, o mineiro de Belo Horizonte que também fala porta, então esse som do R de R, né, ele é muito mais difícil de você modificar esse som do R para um R, do porta, né, então a pessoa que fala porta é muito mais fácil ali na dicção dessa pessoa, porque esse som já está formalizado, né, nas cordas vocais, já está feito. A língua já está acostumada, já está moldada, né? Já está moldada. É isso que eu percebo quando eu converso com alguns amigos, não só de língua inglesa, mas como europeus e tal. Eu tive uma namoradinha holandesa e eu percebia que, tipo, o Dutch é bizarro de falar. Só aprendi a falar uma frase que é eu te amo e eu nem amava ela, mas foi que... Mas você praticou muito eu te amo com ela? Eu amei de outras maneiras, né? Mas era Ich hoffe nie alle. Ich hoffe nie alle. Tá vendo? Isso, é bizarro. Difícil. O alemão também é insuportável de aprender. Difícil. Com palavras enormes e tal, é uma parada muito louca. Sim. E aí, por exemplo, eu percebi que a galera tem a língua se molda, né? Ela vai num formato que a dança da língua, ela se adapta ao estilo de fonética que ela fala normalmente. Com certeza. Então, quando eu estou praticando inglês, eu não deixo a minha língua dura de brasileiro, né? Eu deixo a minha língua, tipo, maleável para, tipo, eu think, border, the doors. O brasileiro tem essa maneira de falar, tipo assim, the doors. Mas eu já tento falar o the with. É porque esse som, Daniel, não tem no português. Sim, exatamente. Então eu tirar esse som do brasileiro, raramente vai falar the, porque o the, ele é muito próximo do the. É muito mais fácil falar the doors, com a letra D, do que falar the doors, né? Até eu mesmo, às vezes, eu me pego falando the doors, ou enfim, alguma coisa que é muito mais próxima da primeira língua. Mas o que faz a pessoa diminuir esse sotaque e ter uma pronúncia melhor é o listening. Então, por exemplo, se você estiver perto, se você for, vamos colocar um estado brasileiro aqui, sei lá, a Bahia. Você está lá em Salvador, você passar um mês em Salvador, conversando com um baiano, um mês, você vai falar voltando ao Xente. Você vai falar voltando ao Xente. Pode ter certeza. Pode ter. Pega a Ivete lá, você vai com a Ivete. Rapaz, eu sou diretor e editor de um rapaz chamado Eduardo Bueno. Eduardo Bueno. É o Peninha, né? O escritor, jornalista, e ele é gaúcho. Gaúchinho. E eu adoro sotaque gaúcho, pra não dizer o contrário. Trilegal? E eu vou te falar uma coisa. Uma hora falando com ele, eu já tô começando a falar assim, né? Você começa a falar cantando, né? Daqui a pouco eu tô falando por quê, né? Capaz, né? É isso aí. É bizarro. E o carioca é muito prostituído com isso. Como assim? É uma linguagem prostituída, porque, tipo, é muito fácil de você corrompê-la e passar pro outro, entendeu? Tá. Você se solta. É muito facinho, é muito soltinho, é muito oferecido. É muito oferecido. E é muito louco. O carioquês. Agora,
Quando você dá aula de inglês, você dá um apanhado de todos os sotaques dos Estados Unidos pra galera saber que ela vai ter essa dificuldade, essa diferença? Como é que é? Cara, você tá o entrevistador aqui. Excelente pergunta. Eu decorei, Excelente. eu vi no ônibus escrevendo tudo. Isso mostra a sua capacidade linguística, porque quando, sim, no meu curso de inglês online, nos alunos que eu dou aula, por exemplo, como eu moro em Nova York, Sim. o meu inglês não é do West Coast, é do East Coast. Sim. Então, East é leste, costa leste. Então, eu falo mais inglês ali de Nova York, New Jersey, né? Miami também, que puxa um pouquinho. Então, eu digo sim para os meus alunos, gente, vocês estão aprendendo o inglês americano. Ok, muito bem. Então, eu já diferenciei do British, que é de Londres, né, da Inglaterra, já diferenciei da Austrália e já diferenciei do Canadá. Vamos colocar só esses quatro, que tem mais, Nem né? fala os outros restos não, que é o insuportável. Exatamente. Nem fala de Porque irlandês, não. tem na Jamaica, Nossa, né? nossa senhora. Exatamente. Brabo. Então, assim, o que acontece? Então, eu já tirei todos esses outros sons, que são sons diferentes, né? Diferentes. Agora, nos Estados Unidos, você vai pro Texas, é um inglês diferente, cara. Você tá ali em Las Vegas, você tá ali no México, você tá no Colorado. Sim. Realmente é igual tem aqui no Brasil, a mesma coisa. Mas então eu tento mostrar, olha, gente, aqui a gente fala either, né? Porque você pode falar either, você pode falar either. Você vai pra Califórnia, é either. Você tá em Nova York, é either. Então existem essas coisas. Por exemplo, outra palavra rapidamente aqui que eu posso falar. Enfim, agora não tá vindo a cabeça aqui, mas existem outras palavras que elas a sílaba tônica ela modifica de acordo com onde você tá, no local que você tá. Sim. Né? Daqui a pouco vai vir aqui eu vou falar pra você. Por exemplo, Piracicaba, eles puxam o nos lugares que não tem nada a ver. Eu fui pra Piracicaba fazer apresentar uma peça da parafernália e tipo o garçom foi falar, o senhor quer Guaraná? Eu falei, Guaraná? Como é que você enrola no meio da palavra? Eu não sabia disso. Aí. Pra mim, tipo assim, você tinha porta, abajur, agora Guaraná, pra mim foi totalmente novo, cara. Eu nunca vi na vida. Mas é lindo, eu sou linguista, eu tenho mestrado em linguística. Maneiro. Lembrei a palavra interesting. A palavra interesting, se você estiver na costa leste, Nova York, Sim. é interesting. Se você estiver na Califórnia pode ser interesting. Caraca! Tem isso também. Nunca tinha pensado nisso. Então, eu fiz um estudo linguístico quando eu estava na Inglaterra fazendo meu mestrado. Então, eu visitei ali Liverpool. Sim. Né? Eu fui para Manchester. Então, pode ser Manchester, pode ser Manchester. Então, existe Manchester também? Existe. Então, assim, por quê? A história por trás da língua ela é muito bonita, né? Então, por exemplo, se você tem uma cidade, um estado, onde a língua padrão, onde a língua se tornou a língua padrão, ou seja, a elite, todos os outros povos vão ter que seguir aquela elite. Então, por exemplo, línguas satélites, né? Vai seguir a matriz. Que a gente chama linguisticamente da língua oficial. Então, por exemplo, você vai assistir um jornal brasileiro, um jornal, por exemplo, um jornal da Globo, um jornal da Record, Sim. você não vai ver lá um baiano falando assim. Por quê? Porque a elite brasileira, ela está concentrada no Rio de Janeiro. Sim. É onde tudo começou. Mas o S ainda não é um S carioca. Sim. Só acho que é a Leilani que fala sibilis pra caraca. Mas o S, quando eles estão fazendo os programas de televisão, inclusive, mainly, né, assim, principalmente os âncoras, Sim. eles são instruídos a usar o S paulista, mas o R carioca. Você vê que eles não abrem uma coisa, sei lá, perdão, gente, eu errei. Eles vão falar perdão, eles vão tentar pegar o R bem fraquinho, né? Não muito perdão, mas eles falam perdão. Mas perdão, você nunca vai ouvir o William Bonner falando perdão. Então já Boa noite. Boa noite pra vocês. Boa noite pra vocês aí. Então, isso aí a gente chama também na linguística de preconceito linguístico. Né? Então, Que seria William Ossário, né? Bonner. O ossador. O ossador. Exatamente. Big Bonner. E Bonner também, sabe o que significa Bonner? O quê? Pau duro, você tá de pau duro. Mentira. Mentira. Mentira! Eu posso falar isso aqui? Claro que pode, então, deve falar, cara. Realidade aumentada! Porra, William Palduro! William de Palduro. Você fala assim, I have a boner, aí significa, pô, eu tô de pau duro agora. Tipo Cid Moreira, Cid podia ser Cid, que é de semente, né? Semente Moreira. Seed, mas o semente é o S-E-E-D, né? Sim. Mas... Cid Moreira, semente mais eira. Nossa senhora, que E você, Daniel Cury, seria... Daniel S. Left.
Muito bom, muito bom. Ou asshole laugh. Ou Daniel, então, asshole laugh, Mr. and Gentlemen. Give Niel também, né? Oh my God. Aí você foi. Cara, eu adoro brincar com palavras, eu adoro essas, Eu vejo. essas brincadeiras assim, tipo de trocadilho, eu me amarro pra caraca. E eu acho que isso já enche um episódio inteiro falando essas merdas. Agora, uma coisa que me chama muita atenção nos Estados Unidos, Léo, é o seguinte: eu fui pra um lugar, eu conheci Nova York, mas eu era já muito jovem, não tinha essa percepção, né, esse point of view. Sim. Mas na Califórnia, como a galera fala, né? A Califórnia é um lugar muito curioso, porque ela toma a costa oeste toda de uma região que grande parte daquilo ali era México. Sim, não. Né? Sim. Foi poucos Não anos, né? Não só da Califórnia, mas Arizona, parte do Texas, era tudo México. Era tudo México. Então, ali ficaram remanescentes, né, dos nativos, do povo mexicano também. E também os Estados Unidos é um local onde é uma terra que tem uma imigração de todo o mundo. Todo mundo. Você tem, por exemplo, independente do estado que você tá, você vai ter sempre, tipo, ter um Chinatown, uma Little Italy, Verdade. você vai ter, tipo, um Little Armenia. Little Brazil, lá em Nova York. Exatamente. E aí, embora eles se concentrem nesses pequenos nichos, você tem, né, no seu dia a dia, uma galera que tem um sotaque muito misturado a nível mundial. Então, para mim, foi um grande desafio chegar na Califórnia, já tipo assim, caraca, agora eu tô aqui sozinho, vou morar, eu preciso ter um inglês, tipo, daily English, né, vamos dizer assim. Sim. Só que, tipo, atende um indiano, hello, sir, what kind of car do you want, sir? Ok. Então, tipo assim, até brincava com os meus amigos. Eu fui para os Estados Unidos aprender a falar inglês, voltei falando espanhol e esqueci como falar português direito. É muito louco. Como é que você... O que você sugere para a galera que quer aprender a falar inglês? Como é que ela pode chegar lá e não ter esse tipo de desafio assim, tal? Outra excelente pergunta, porque geralmente o imigrante, quando ele está nos Estados Unidos, ele vai falar muito mais com outro imigrante em inglês do que com um nativo americano. Sim. Então, quando você chega em Nova York, a probabilidade de você falar com alguém que não seja americano vai ser muito maior. Sim. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer esse tipo de conversa que você está falando comigo. Porque a galera que trabalha nos restaurantes, nos mercados, os taxistas, o Uber... É porque é muito imigrante e a gente tem essa tendência de frequentar os mesmos lugares. Então, você vai acabar fazendo amizade com o cara da Colômbia, o cara da Alemanha, o cara da Turquia, enfim. Tudo bem, você vai pegar um americano uma hora ou outra, vai. Mas existe um estudo feito disso, né? Ou seja, 80% do inglês que é falado por um imigrante é falado com outro imigrante. Sim, sim. Então, a gente está falando uma língua que a gente chama de língua franca. Aí, linguisticamente, a gente chama essa língua, a língua inglesa, ela se tornou uma língua franca. Ou seja, na realidade, a gente não está falando inglês, Sim. porque falar inglês, você tem que estar falando realmente com americanos, tem que estar usando as gírias, as expressões idiomáticas, né? Enfim, do português a gente tem várias. Então, se um americano chega aqui no Brasil e quer falar português, ele vai falar uma língua franca portuguesa. Ele vai falar, tudo bem, e você? Ele vai falar assim. Sim. E todo mundo vai manter esse padrão. Raramente ele vai falar, e aí, cara, você tem a manha ou não tem? Ele nunca vai falar, você tem a manha. Sim. Ele entra com o português engessado. Engessado. Né? E é o que acontece com a gente também. Na nossa primeira viagem aos Estados Unidos, a gente acaba usando esse inglês bonitinho. Sim. Que é o inglês que o americano não fala. Sim. Tanto é que quando um brasileiro chega lá e quer falar inglês, o próprio americano fala, nossa, você fala muito bem inglês. Mas quando ele fala você fala muito bem inglês, ele está querendo dizer no contexto gramatical. Como a gente fala português errado aqui toda hora, a gente coloca o reflexivo atrás, a gente coloca o objeto na frente e fala, me chama. Não é me chama, chama-me. Né? Eu te amo. Né? Então tem várias coisas que a gente usa que a gente sabe que está errado, mas linguisticamente, sociolinguisticamente, se tornou aceitável esses erros. Até, por exemplo, uma coisa que é muito usada é tipo... tá falando caraca, eu sou gago. I am gago. Você fala stutter. I stutter. I stutter. Yes. Eu gaguejo seria. Exato. E o gago, como seria? Agora eu não tô lembrado. Não teria palavra. Tem uma palavra, eu vou lembrar e te falo. Bota no Google Tradutor pra Mas é tipo... know what I'm saying? You know what I'm saying? Yeah. E eu tenho uma facilidade muito grande de falar como um cara do Brooklyn, de Nova York, né? Eu chego nas lojas, hey man, how's it going? Hey mano, ok, let me know, ok? Isso.
Do you know what I'm saying? Isso. Know what I mean? Tal. E também isso também é um outro preconceito linguístico. Porque, digamos assim, o preto do Brooklyn, o preto americano, falando com o hispano, falando com um americano branco, existe aqui, eu estou dividindo a linguagem inglesa em 3. Então, se o preto americano está falando com o branco americano, ele quer falar de uma maneira com o branco que o branco não vai entender. Eles gostam disso. Entendi. Não, a gente tem nossa linguagem aqui. Aham. O branco americano fala de uma maneira formal. Sim. Então o preto já fala, ah, não, você é playboy, sai fora. Sim, entendi. E o hispano já tá ali, não sabe falar direito. Então o pessoal zoa muito o hispano porque não sabe falar direito. E a gente se encaixa no meio dos hispanos, sim, né? sim. Então existe muito isso aí, a gente chama linguisticamente de preconceito linguístico, que é muito forte. Entendeu? Quando eu morei na Inglaterra, por exemplo, eu tenho inglês, olha só, eu sou brasileiro, inglês de americano, morando em Londres, na Inglaterra, e fazendo mestrado. Então só tinha inglês, alemão, e eu era o único sul-americano. Caraca. Aí eu aluguei um apartamento, e o apartamento que eu aluguei, porque a Inglaterra a gente acha que é super moderna, não, ainda tem apartamento ainda que você tem que colocar a moedinha para aquecer o apartamento. Funciona a gás. Caraca. E eu liguei pra mulher e falei assim, olha, acabou a minha moedinha, como é que eu faço pra aquecer? Que eu tô morrendo de frio aqui dentro. Sim. Aí a mulher falava assim, na hora de alugar o apartamento, ela entendeu o meu inglês perfeitamente. Na hora que eu fui pedir pra ela, eu preciso de moeda, ela, I'm sorry, I can't understand you. E eu falando, normal. No coin, ô porra! Caralho, cold, I'm freezing. Coin, My dick porra. is 2 centimeters. Motherfucker. Exato, era bem isso, cara. Então, assim, o pessoal quando não quer te zoar, o americano vai falar, não tô te entendendo. Qual foi os perrengues mais brabos que já passou, tanto nos Estados Unidos quanto em outro lugar, assim? Perrengue? Linguisticamente falando, assim, de você não conseguir se virar e... Não, linguisticamente não. Eu não posso dizer que eu tive um perrengue linguístico, mas, assim, vacilos eu já dei vários, assim. tipo, já... o que rolou? Uma vez um amigo meu foi me visitar no Arizona, estava morando no Arizona, depois do meu intercâmbio, eu fazia faculdade em Tucson, que é a segunda, tem Phoenix e Tucson, então era a segunda cidade do Arizona. Ele foi me visitar. Eu era novo, eu tinha 19 anos, enfim. Aí eu tinha comprado um carro, ele foi buscar no aeroporto, e ele tava com sede, porque a Arizona é muito quente. Sim. Aí eu parei no posto de gasolina assim, um exemplo besta, mas enfim. Aí ele falou, Léo, eu tô com sede. Eu falei, não, vai lá, compra água enquanto abastece, porque lá você sabe que você que abastece. São poucos os estados que você não pode abastecer. Por exemplo, o estado de New Jersey, você não pode pegar na bomba. Que loucura. Tem alguns estados que você pode. Que bomba significa pump. Aí você tem que chegar lá na lojinha de conveniência, $20 and pump number 4. Aí ele vai lá, libera, você vai lá e a quantidade certinha. Exatamente, tem essa maneira, você pode, hoje em dia você já pode Depois já pode um cartãozinho também, colocar né? direto. Que loucura. Beleza, aí o meu amigo foi lá comprar a água que ele queria. Aí ele falou assim, ó, eu coloquei a moedinha lá e a água caiu. Aí eu fui zoar ele, né? Falei, porra, cara, você é manézão, você sai de São Paulo e não sabe comprar uma água aqui nos Estados Unidos, é a primeira vez nos Estados Unidos. Eu zoei ele muito, muito. Aí eu falei, vem cá, seu animal, vou te ensinar como é que compra água nos Estados Unidos. E lá eram máquinas que tinham. Aí eu falei, você pega essa quarter aqui, quarter é uma moeda de 25 centavos, sim, né? E você coloca aqui, seu animal, e pronto, a água vai vir. Aí a água começou a descer. Aí ele, e aí, agora tem que fazer... agora tem que fazer assim... Então, eu nunca tinha comprado água em posto, porque eu moro lá. Sim. Aquilo ali era como se fosse um local pra você colocar o galão. Você pega o e a água, e... Então, esse foi um vacilo meu, assim, clássico, assim, que eu fui zoar um amigaço meu e eu acabei sendo muito zoado por ele. Eu tive uma... Como é que é? Bebe assim? Aqui nos Estados Unidos vocês bebem água. Eu fiz uma gafe dessa aqui no Brasil, na época que eu era propagandista de laboratório, eu era representante de laboratório. Aí eu tava numa clínica lá no Rio e tal, esperando pra conversar com os médicos e tal, né? Propagandista é aquela galera que vai com aquela malhetona que dá amostra grátis e fica furando fila dos pacientes e tal. Mas na hora de pegar a amostra grátis, você gosta. Aí beleza. Cheguei lá, cara, não tinha moeda nenhuma. E eu tava louco pra tomar um café. Aí, cara, eu fiquei, tipo assim, pedindo pra um, cara, você tem moeda tal? Tem moeda tal? Porque era moeda que só acertava, acho que R$1 ou 50 centavos. E aí, cara, depois de uns 15 minutos tentando catar moeda com um com o outro, falei, finalmente, R$1, 50 centavos, tá, pum, apertei. Aí veio o café, tá, tudo no chão. Eu fiquei olhando assim. É muito vacilo, né, cara? A gente fica com uma cara. A minha cara. Lembrei de um vacilo que eu dei linguístico. Lembrei, cara. Mas é pesado, é uma palavra pesada. Mas pode ser? Sem problema. Então vamos lá. A galera vai entender mesmo?
Então, eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos com 16 para 17 anos, era muito novo. Sim. E então, eu sempre gostei da língua inglesa, sabe, Daniel? Então eu falei assim, cara, eu quero entender tudo que essas bandas cantam. Então eu pegava a letra da música do Guns N' Roses, que eu sou famoso, Faith No More, aquela época, Metallica, Nirvana, enfim. Aí eu lembro que a minha host mother, que eu tava morando numa casa de família americana, Sim. e ela era de uma família muito religiosa, uma família da religião Mormon. Sim. Que é uma família é uma religião bastante assim, conservadora, né? E eu, na minha inocência, aos 16, 17 anos, fui perguntar pra ela o que significa isso aqui. Naquela época não tinha Google, eu tô falando de 93. Sim. Naquela época não tinha Google, não tinha nada. Aí eu perguntei pra ela assim, she's just a cunt. Excuse me, what does it mean, she's just a cunt? Aí ela olhou pra mim assim, ask JT, ask JT. Eu falei, o JT pergunta pro era jeitinho? Não, pergunta pro jeitinho. JT era o nome do marido dela, que era um nickname. Eu falei, ok, mas por que você não sabe o que significa? Eu fiquei achando que ela não soubesse. Nossa. Aí depois eu chamei o cara e falei, e aí, pai? Que ele é o host father, né, no caso, que é o pai, enfim, da casa. Aí, cunt significa... O que significa? Quero ver você falar agora. Se tomar strike, a culpa é tua. Xaninha. Xaninha pode falar. Fofo. Pena que é um pouquinho mais pesado. É, um pouquinho mais, bem mais pesado. E aí, qual foi a reação? Ele falou, você não pode mais ouvir Guns N' Roses aqui em casa. E nunca mais pergunte nada pra ela de... Tacou a burca na mina, acabou. Acabou. Caraca, que sacanagem. Dali em diante eu falei, tem que prestar atenção no que eu pergunto, porque as letras têm muitos palavrões, né? Aham. Então se você fala assim, she's just a cunt pra uma mulher, significa que ela não vale nada. É só uma xereca. É só uma xereca. Que loucura. Pior pessoa pra você perguntar foi... Pior não, mas assim, vacilo mormon. Nossa. Vacilo mormon, na verdade. Vacilo mormon, exatamente. Agora, eu ia te fazer uma pergunta agora, mas eu esqueci. Lembrei. A gente, quando tá fazendo um curso de inglês, né, tá estudando inglês, a gente sempre, como a gente estava falando anteriormente, a gente pega sempre pelo básico, da maneira correta e tal. Qual a dica que você sempre dá para os teus alunos para aprender a pegar os vícios de linguagem e expressions atuais para a galera já chegar se enturmando lá? Que dica que você dá? Eu dou, sempre quando você estiver aprendendo uma segunda língua, então se no caso seja a língua inglesa, Sim. quanto mais listening você tiver, a gente chama de input na linguagem de ensino, quanto mais input você tiver, mais facilmente você vai conseguir falar, né? Sim. Então a gente falou isso um pouco mais cedo, dos sotaques que a gente tem pelo Brasil. Se você passa na Bahia um mês, você vai voltar falando alguma coisa, um baianês. Se eu passo no Rio de Janeiro 2, 3 semanas, eu vou voltar falando alguma coisa, uma palavra, um sotaquezinho carioquês. Vai contaminar, né? vai contaminar. Vai contaminar. Então, o que eu quero, o que eu peço para meus alunos? Assistirem filmes, músicas, assistir programas de televisão que são atuais. Sim, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, pega um Jimmy Fallon, pega um Howard Stern, pega um Joe Rogan lá, que é um cara fantástico, tem um podcast muito legal. Maneiríssimo. E você vai ouvindo aquilo lá, cara. Sim. E não fica preocupado em entender tudo. O grande problema se você aumenta a sua atenção, você vai diminuir a sua retenção. Sim. Então a ideia... Sabe quando o pessoal fala assim, quando eu bebo eu falo inglês? Não tem isso? Sim. Por quê? Porque você diminuiu a sua atenção, você ficou mais... A cobrança, né? Então, além de inglês, a gente acaba fazendo muito mais coisa, né? Do que, Sim, né? Pois é. Então, assim, isso te solta, você fica mais solto. Então, eu falo sempre para meus alunos isso. Procure assistir coisas atuais, sem legenda primeiro. Depois vai lá, assista novamente, coloca uma legendinha. Sim. Aí você vai pegar aquela expressão, porque aí você vai conseguir entender que eles não estão falando rápido. Sim. Eles estão falando normal. Uma coisa que eu gosto, que eu peguei pra mim, eu não sei se você já chegou a passar isso pra alguém. Por exemplo, eu adoro Simpsons. Amo Simpsons, amo Family Guy, esses desenhos assim. Então são desenhos que eu assisto desde dos meus E as primórdios, previsões, né? cara, do Simpsons? Brabo, né? Vai entender. O que você acha disso aí, cara? Eu acho que pode ser ou uma grande coincidência. Não é possível. Ou o cara que escreveu, ele tem uma mediunidade e não sabe. Você viu do Trump quando... Até a cara, fotografia. Então, caindo a plaquinha. Muito louco, né? Se a gente for pegar, cara, até o símbolo do Bradesco, que são aquelas duas torres com os dois... Sim. As voltinhas assim, parecem as torres gêmeas. É muito louco. Eu gosto muito de
dessas teorias? Conspiracy ou conspiracy? Conspiracy. Conspiracy theories. Theories. Eu gosto muito dessas paradas. Mas enfim, as Simpsons, por exemplo. Eu tô acostumado a assistir os Simpsons em português porque eu assisto desde criança. Então eu já sei mais ou menos o que vai acontecer do início, meio e fim. Sim. Então... Você já viciou ali. Eu já sei exatamente o que vai acontecer. Tanto isso como em séries e tal. Então, quando eu... Aí depois eu baixei alguns episódios em inglês e assisti só em inglês, sabendo o que estava acontecendo. Então, para mim, facilitou muito. Sim. Né? Melhor do que, tipo, assistir a legenda em português e o áudio em inglês, né? Sim. Porque às vezes, por exemplo, eu até comentei isso contigo lá no teu programa. Eu tô prestando atenção em inglês, mas eu vou dar só uma coladinha só pra ver alguma coisinha que eu perdi. Isso, sabe? tá certo, mas tá certo. Isso, aí você já tá estudando, isso é um estudo. Sim. Né? Isso aí realmente... Eu sei o contexto, Você tá no contexto e vou descobrir como é que rola. Exatamente. E a linguagem é uma coisa muito peculiar, né? Então eu digo assim, a maneira como você fala, Daniel, é a maneira como as 5 pessoas com que você mais convive falam. Se você conversar com um cara que fala muito corretamente, um advogado que tá sempre... Enfim, tentando fazer o português certinho, você vai acabar utilizando aquilo. Então, é com quem você conversa, Sim. você vai pegar também aquele jeito de conversar. Então, se você é um motorista de Uber, você vai ter aquela linguagem de motorista. Se você é um dentista, você vai acabar pegando a linguagem, o jargão que a gente chama, né? Os jargões daquele meio. Você é um produtor de conteúdo, de vídeo, você tem a sua linguagem com seus colegas, não tem? Se você conversar com outro cara, o cara não vai entender nada que você está falando. Então... Eu já tenho coisas que tem uma galera que fica, ainda mais a galera mais velha, fica extremamente puta comigo e eu queria te perguntar o que você acha disso. Algumas palavras estão sendo, como é que eu esqueci o nome disso? Você pega palavras em inglês e bota na sua língua portuguesa. Americanizadas, né? Por exemplo, mindset, tipo budget. Eu não falo mais para liberar um orçamento. Desculpa, é chamado de estrangeirismo. Estrangeirismo, exatamente isso. Então, tipo, eu como videomaker, eu pego, por exemplo, eu preciso dar um rescale, eu nem sei mais falar, redimensionar, né? Tipo, eu preciso cortar, eu vou dar uma cropada, é o tipo crop, né? Eu dou uma cropada, não sei o que lá. Tem a galera que fica chateada. Sim. Tipo, porque tem um monte de palavras em português que você pode usar, não sei o que lá. Eu falei, pô, já que você tem a cultura tão vasta, por que você não aprende essas expressões novas? Né? Então, essa outra excelente pergunta. Então, aí você está entrando no campo da sociolinguística. Tá? Então, por exemplo, o caso do estrangeirismo, quando a pessoa é muito patriota, você vai conversar com um cara que é muito patriota, um brasileiro patriota. Ariano Suassuna. Cara, eu ria muito com esse cara. É muito bom, né? Nossa, é sensacional. Ele é sensacional. Porra, eu queria muito imitar o Suassuna perfeitamente pra poder brincar e fazer, tipo, Ariano Suassuna casado com um cara gay. Ia ser muito legal. Outro que eu gostava... Eu mamava de 5 minutos nele. Ele mamou. Somos casados. Porque ele tem um negócio meio, tipo... Ele tem... É uma coisa na garganta, além da língua enrolada, né? Se eu já fui a Disneyland. Eu vi essa entrevista. Como é que é? Aí falou assim, essa parte é muito boa. Essa é muito boa. Existem 2 tipos de pessoa. Aqui conhece a Disneyland, aqui não conhece. Aí tem a parte muito boa, tipo, ele não tem assunto pro meu filho. Imagina, é Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e eu... Cara, ele é muito engraçado. Ele é demais. Ele não precisava nem falar outra língua, porque ele já é um gênio em português. Ele é um gênio. Que pena que ele se foi. O Abu Janra também, cara. Eu gostava muito do Abu Janra, as entrevistas que ele fazia. Você lembra do Lembro, claro, com certeza. Ele chamava... Tinha umas provocação. É isso aí. Provocações. Mas enfim, voltando no assunto do sociolinguístico, o que acontece? Se o cara é muito enraizado, ele não vai gostar desse estrangeirismo. Sim. Porque ele está sentindo o quê? Que a terra dele está sendo invadida. Sim. Então a nossa terra, ela começa a ser invadida linguisticamente. Então se a gente começar daqui a pouco começar a falar espanhol aqui, acabou. Sim. E a gente já tá... Uma xenofobiazinha, né? Que rola, né? Que rola. Então o Brasil é um país com extensão muito grande, então a gente não foi... Ainda, enfim, mesmo a gente falando português e toda a América do Sul falando espanhol, a gente conseguiu manter aí. Sim, a gente não então existe esse medo do estrangeirismo. Agora, quando você fala cropado, eu vou cortar aqui, enfim, é muito mais fácil você falar cropado porque essa linguagem de vídeo ela é muito mais utilizada. Então, quando você aprende, quando você pega um computador, tá tudo em inglês. Né? Ou seja, ninguém traduziu tudo para depois mandar para cá, para depois a gente aprender. Então, é muito mais fácil você falar cropado, outro exemplo que você utilizou aí. Scale. Tem vários, né? Drive-thru.
Todo mundo fala drive-thru, entendeu? Que seria drive-thru, né? Aí você imagina o brasileiro falando drive-thru. Mas também é chato pegar o cara que quer falar certinho tudo, né? Tipo ketchup. Não seria ketchup, seria ketchup. Eu, por exemplo, quando eu tô aqui no Brasil e eu falo português, eu nunca diria drive-thru. Eu nunca chegaria pra você assim, Daniel, vamos passar ali no drive-thru? Nada a ver, porque eu tenho que falar drive-thru. É que nem, por exemplo, intercambista que acaba de voltar pro Brasil, aí tá conversando, eu queria pegar... Ai, gente, esqueci a palavra em português. Mas olha, não zoa não, porque isso é verdade. É verdade, eu passei muito por isso. Sério, eu passo por isso às vezes. Às vezes eu falo uma palavra aqui e... Eu não sei como é que... Eu esqueço o português. Mas isso não é... Gente, eu vou falar pra você que tá em casa acompanhando. Não é zoação. Ninguém tá tirando onda que esqueci. Uma palavra que eu esquecia muito era jarra. Eu não sabia falar jarra em inglês, em português. Que seria jar? É. Então, assim, algumas palavrinhas eu esquecia mesmo. Esquece mesmo. Ninguém tá tirando onda, gente. É realidade. Agora, dica minha, que com certeza vai ser dica do Léo também. Tá morando nos Estados Unidos, foi para uma oportunidade de emprego, foi para estudar, foi para um work experience e tal, e whatever. A maneira mais fácil de você desenvolver o seu inglês é esquecer amigo brasileiro. Sim. A primeira lei. A primeira lei. Se você arrumar uma namoradinha tão de lá... Namoradinha excelente. Se namorar, gente... Melhor ainda. Eu lembro que eu fiquei com a menina lá, que ela era da Armênia, mas nascida nos Estados Unidos e tal, mas família toda armênia, da Armênia e tal. E uma frase que, tipo, que eu peguei dela que eu nunca mais esqueci, nem um pouquinho. Not even a little bit. Not even a little bit. Tá vendo? Not even a little bit. Not even a little bit. Você pega ouvindo. Você pega, por isso que eu falo. E é sensacional. Agora, quando eu fui pra lá, cara, eu te falei que eu fiquei no hostel, né? Sim. E que muita gente fala hostel. Qual seria o certo? Hostel. Hostel mesmo. Hostel, Hostel não existe. Hostel não. É hospital, hotel, hostel. Tudo E aquele computador que pequenininho sem ser laptop? Como é que é outra palavra que a galera fala? Outra palavra? Laptop. Laptop ou notebook? Nossa, não. Notebook. Ouviu, desgraçado? O que ele falou, Eu tô aprendendo a dar voadora. Eu sou gordo, quase não vou. Eu tô aprendendo a dar chute rodado. Sério? Só pra bater nele cada vez que ele fala notebook. Então... também fala, pode soltar. Eu? Fala. Tu pega uma 38 e descarrega todinho em cima de mim. Não deu pra eu falar notebook. Deixa de ser cara de pau. Cara de pau. Agora, você tocou no notebook, né? Como é que se fala feliz em inglês? Happy. Happy, não é? Muito bem. Se você chegar em Liverpool, em Manchester, sabe como é que eles falam happy? Happy. Lá o H é mudo. Nunca vou pra Liverpool. Liverpool. Beatles que se dane. De lá que saiu o Titanic. Uma história tremenda. Liverpool. Uma cidade de gracinha de visitar. The Cavern. Você tem que ir no The Cavern lá. O primeiro lugar que os Beatles tocaram, né, muito legal, Daniel. Faça uma matéria lá. Eu pretendo muito ir pra Europa, mas eu tenho tanta coisa pra fazer que eu já fico me programando. Cara, se for pra Europa, tem que ficar um mês, pelo menos. Não, um mês é pouco. Porque eu preciso, até eu tava falando com um amigo que tirou a cidadania italiana agora, e eu falei, cara, eu preciso fazer o Altas Histórias lá. Nossa, demais. Né, e os primeiros países que eu gostaria de conhecer seria Itália, França e Portugal. Então, só que, pra França, como tem muitos museus, os museus, por exemplo, você vai para o museu... Caraca, o principal lá, o Senseu d'Orsay, o... Louvre. São 2 dias de visitação, pelo menos, para você ficar. E eu não só gostaria de conhecer as cidades principais, mas eu gosto muito das cidades medievais, as cidades que você tem que ir, né? Ou seja, só para a França tem que ficar um tempão. Só a França é um mês. E o Louvre não é só aquele triângulozinho, tem volta. Você anda e volta. É muito bonito. Tem os palácios de Versalhes e tal, um monte de lugar assim maneiro. E assim, falando, por exemplo, eu trabalhava numa loja no Rio, que eu trabalhava, era uma assistência técnica que desbloqueava telefone, consertava notebook. Né? Viu, Igor? Entendeu? Iger. E aí chegaram 2 meninas londrinas. E aí, eu tenho maneira de falar awesome. Aí elas ficam me zoando. Awesome! Awesome! E aí, o inglês seria awesome, né? Awesome. Mas o inglês, ele usa muito brilliant. O inglês não gosta de falar awesome, ele fala brilliant. Brilliant. Tudo é brilliant. Eu tava com tem um certo tempo que eu tava tentando botar essa mania de falar brilliant. Brilliant é legal. Porque tem muitos americanos que vi nas entrevistas e tal,
falavam muito brilliant. Sim, é legal. sim. Eu gosto muito de, por exemplo, até em português, quando eu estou escrevendo alguma coisa, eu jogo no... Isso é uma dica para você que escreve ou que está querendo aprimorar a sua escrita e a sua fala, né? Dicionário de sinônimos. Bom. Aí eu vou lá, boto lá, sei lá, tipo, preocupado. Aí você bota lá, então tem vários sinônimos de preocupado e tal. Sim, sim. E quando eu vou procurar uma palavra no dicionário, tipo, em inglês, né, virtual, eu também procuro, tipo, não só a tradução, mas como sinônimos. E eu vejo como a língua inglesa também é rica, cara. Tem um monte de palavra que... Demais esse ponto seu, porque eu gosto muito do dicionário chamado Merriam-Webster. Inclusive eu conheço as pessoas que escrevem o dicionário, as pessoas que gravam as vozes para os vídeos. É um dicionário muito interessante, Daniel. Por quê? Porque ele te passa a palavra que é mais usada. Então, por exemplo, às vezes o brasileiro estuda tanto inglês que ele acaba... Você falou a palavra preocupado, por exemplo, né? Ele vai sair daqui falando assim, preoccupied. Se ele pegar um americano que não é tão estudado, o americano não vai saber o que significa preoccupied. Ele só vai entender worried. É como se fosse um inglês arcaico, né? Um inglês... Como se fosse um inglês realmente de quem está estudando a língua, né? Porque o inglês americano, ele foi um inglês muito mais emocional, vindo da Inglaterra, da Inglaterra, e o inglês, ele fala, não, a gente fala inglês, os Estados Unidos eu não sei o que eles falam. Então existe essa zoação. Sim, é. Não sei se você Como já assistiu. português de Portugal e... Cara, você vai pirar, você deve conhecer Little Britain. Você nunca assistiu Little Britain? Não. Então você vai pirar. Inglaterrinha? São dois atores, esqueci o nome, Inglaterrinha. São dois atores ingleses, eles zoam os hábitos ingleses. Que barato. Mas você vai pirar, ele se transveste, ele vai pirar. Tem um episódio que o inglês é muito preconceituoso, ele é tido como muito preconceituoso, né? Aí tem uma velhinha, vai numa feira de comer doces, salgados, né? Aí vem uma menininha e oferece, oh, would you like some sweet? Oh, sure. Aí tem uma outra que tá com ela, né? Aí ela vai comer. Aí ela vai e pergunta assim, quem que fez esse docinho? Aí ela fala assim, minha tia da Índia. Aí ela tá comendo aquela... Pô, vomita na cara da menina. Os sketches são muito pesados, cara. É muito pesado. Tem uma diferença muito grande do humor inglês, britânico e tal, né? Sim. Tanto é que The Office é uma série que eu mais gosto, Sim. tal, que eu assisto diariamente. E tem a versão americana do Steve Carell e tem a versão inglesa do... qual o nome? É sensacional também, mas é um outro tipo de humor. Sim, sim. E tem gente que gosta da versão inglesa. Qual que você gosta mais? Qual que é o seu humor? Qual que te atrai mais de humor? Eu gosto do humor americano. Do americano. O Steve Carell, pra mim, é Steve sensacional. Carell. Que legal. Mas eu fico muito preocupado com o Steve Carell porque eu tô muito acostumado com o Michael Scott, só que todas as vezes que eu vejo o Steve Carell em algumas coisas, ele tá muito sério. Então eu percebo que ele é o típico ator de comédia, que ele faz aquela comédia escrachada, mas ele não é assim. Sim. Então, tipo, às vezes até eu comento lá nos posts do Instagram dele que não é ele que faz, mas eu sempre boto lá, why so serious? Que nem o do Coringa e tal. Porque ele tá sempre fazendo a cara de galã e tal, não sei o que lá. Diferente de todas as caras que ele fez, tanto no The Office como em outros filmes dele, né? Sim, sim. Mas enfim. Agora me diz uma coisa, você tem um curso, né? Você além de dar aulas presenciais, não só aqui no Brasil, mas como nos Estados Unidos, aqui no Brasil menos, porque você tá mais lá fora, você tá dando aulas à distância, né? Como é que funciona o teu curso? Então, eu tenho um curso online chamado Inglês com Léo Reis. Eu criei um curso básico, tenho um intermediário e tenho um avançado. Qual a diferença deles, assim? Realmente é a escala de aprendizado, né? Então a gente começa... Existe um nivelamento de ensino da língua inglesa que foi uma conferência internacional. Então é baseado na CEFR, que é a Common European... esqueci agora o nome. Foreigner... Não, é Common European... de regulação, né? De regulamento de níveis da língua inglesa. Como que a língua inglesa deve ser ensinada? Então, por exemplo, houve essa convenção. Então, por exemplo, se você pega um livro de ensino da língua inglesa, ele vai estar ali escrito embaixo. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então, são esses 6 níveis. Então, sempre que você pegar um livro de inglês ou passar em qualquer cursinho que seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, vai ter essa numeração. É para saber exatamente onde você se encaixa. Eu escrevi já o A1 e o A2. Né? Que aqui no Brasil seria um básico e um intermediário. Sim. E agora eu estou terminando de escrever o avançado, que para eu fechar eu vou fazer somente esses 3 níveis que eu acho que já é o suficiente para a pessoa depois ela ir para fora. Mas e como é que é? É um site que você entra no portal e tem os vídeos? Como é que é? Isso, entra lá inglescoleoreis.com
E aí a pessoa vai ver tudo que tem no curso, pode comprar pela internet. Aqui no Brasil eu vendo pela Hotmart. Sim. E eu também tenho o meu curso de inglês. Eu tenho uma escola, na realidade, né, em Stanford, que fica em Connecticut, que é o estado de Connecticut, fica a 40 minutos de Manhattan, de carro ou de trem, né? E lá, como eu sou credenciado pelo governo americano, a gente pode dar o visto de estudante para os alunos. Nossa, que maneiro. É muito legal. Arruma uma porta de entrada para ir pro Estados Unidos, filho. Vou comer cachorro quente, meu Deus do céu. Não, e hambúrguer, você falou cachorro quente, hambúrguer, Stanford é a cidade que inaugurou o hambúrguer. Sério? Como é que foi isso? Tu sabe a Eu história? não sei a história, mas eu só sei que quando eu dei o Wikipedia lá, eu vi lá hambúrguer, tem umas coisas que essa Irado. cidade de Stanford é pioneira dessas coisas. Agora, você como agora quase um American citizen, Oh, yes, I am. você... O que você, tipo, sabe... Aliás, vamos continuar falando sobre o curso, depois a gente pergunta isso, só Se pra gente quiser, fechar, não, pra não fechar. Só pra gente, até pra pegar o corte e tal. Tá. Esse curso que você oferece, ele tem esse modo básico, o modo intermediário e o modo avançado. Você acha que pro cara, tipo, ir pros Estados Unidos, para, sei lá, tipo, numa viagem de férias, né? O cara vai pra Disney. Qual você acha que é o necessário, básico necessário pra ele ir, viajar e se virar? Pra Disney, O o meu curso básico. Só no básico Só ele o já básico, consegue. já se vira. Já o inglês, tipo, Já sabe pedir, já sabe turismo. fazer um check-out, já sabe pedir alguma coisa no restaurante. Ah, legal. né? A gente acha que básico é tipo home, bike. Não. e airplane. Boa pergunta. O meu básico não é cor, objeto, não. O meu básico você já sai falando alguma coisa. Pô, legal. É um básico avançado. Sim. Né? É o Common, eu lembrei agora o nome, é o CE, Common European Framework Reference. Framework. Framework. O que quer dizer framework? Framework é uma maneira de dizer editado, bolado, de uma maneira pelos europeus, né? Porque tem muita gente na Europa que faz enfim, esse estudo da língua inglesa, né? Tanto é que eu fui lá fazer um mestrado na Inglaterra, né? Então eles são os percussores mesmo do ensino da língua inglesa. Entendi. Então eu acho que a pessoa que comprar o A1, ele já dá pra ir pra Disney Já tá fácil, apto, já né? dá pra ir pra Miami, enfim. Entendi. Bacana. É por aí. E aí você dá essas aulas através de vídeos, né? São Como é que aulas, é como se fosse o curso EAD, né? Então ali eu tô dando aula expositiva de gramática, então a pessoa vai me assistir num vídeo, Aham. depois tem um momento do vocabulário, depois tem um momento do listening, tem um momento do reading e tem um momento do speaking. Então eu trabalho as 4 habilidades, só o aluno ali, ele e o computador, e também pode ser feito pelo celular também. E aí se ele quiser bater papo, uma aula de conversação, que aí não tem como, né? Tem que ter alguém, né? Sim, sim. Então, ou ele reserva uma hora, faz uma hora comigo ou alguém da minha equipe, Aham. né? Ou ele contrata um professor ali na cidade dele, ou online, para ele somente ter aquele momento de fala. De prática, Então, né? ele pode praticar sozinho comigo online e vai investir num professor particular, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, então vai ser bem mais barato para ele praticar 1 vez ou 2 vezes por semana com o professor ali da cidade dele, ou até mesmo online com outro professor. Maneiro. Essa que é a ideia. E aí, só pra gente finalizar o curso, pra galera que quer conhecer, quer aprender a falar inglês, no Fala Inglês com o Léo Reis, eu queria saber o seguinte: de toda a tua experiência, qual é a maior dificuldade que o brasileiro tem pra falar inglês? Eu acho que é se dedicar, porque como a língua inglesa ela tá muito já entranhada, né, no Brasil, você tem placas aqui em inglês, você liga a televisão, tem alguém falando inglês, ou tem um som de inglês, então o inglês já tá muito, já tá no nosso meio, né, da língua inglesa. Aham. Então o brasileiro, ele acaba achando que vai ser fácil aprender inglês. Então o que acontece? Ele acaba perdendo foco. Então ele tá achando que 2 vezes por semana estudar inglês é o suficiente. Então se você estuda 2 vezes por semana, são 2 horas por semana. Sim. Então se você estuda 8 horas no mês, um dia tem 24 horas, você está estudando 8 horas por mês, você vai querer falar inglês? Então, Quanto mais praticar, mais... é 1 hora no mínimo, Daniel. Sim. Mas no mínimo por dia. No mínimo E olha, por dia. por dia, cara. Então assim, mínimo, eu boto aí 3 horas. Se você conseguir estudar 3 horas de inglês por dia, em 6 meses, Sim. você consegue. Eu digo isso porque eu já dei aula para a diretoria da Fiat, quando houve uma aliança da GM com a Fiat. Sim. Então toda a diretoria, todos os gerentes tiveram que passar a falar inglês da noite pro dia. Caraca. Então eles tiveram 6 meses para aprender inglês comigo. Então eu dava aula de 7 da manhã às 9, horário do almoço de meio-dia a 1 e ainda de 8 às 10.
Cara, era uma imersão total. A missão, 5 horas por dia. E eu conheço muita gente que foi para os Estados Unidos sem falar nada, ou para outros países também, tanto italiano e França e tal, que não sabiam falar absolutamente nada. Sim. Assim como eu conheci estrangeiros que vieram para o Brasil sabendo falar por favor, obrigado e boa tarde. E nessa imersão, eles rapidamente conseguiram falar, porque realmente enfrentando a dificuldade e a intensidade da prática Sim. que levou à perfeição. Sim, tá Né? cheio de professor de inglês aí, não tem que ser comigo só não. Sim. Tá cheio de professor, tá cheio de escola de inglês. Tem que pegar e ir a fundo. Sim. Não é brincar de fazer inglês, é igual academia. Exatamente. Você quer perder 20 quilos? Você vai ter que malhar, meu querido. Exatamente, Não adianta. isso aí. Você vai ter que tirar carboidrato, você vai ter que tirar doce, não tem conversa. É um processo, né? Processo, não tem como. Aí vai culpar o professor, aí vai culpar o método. Esses cursinhos enrolam demais. Não é que não enrola, você que não está estudando. Exatamente. Não adianta Então, achar que o curso vai fazer milagre. Tem né? que ter compromisso. Você que está em casa tem que ter compromisso. É fácil, vai descer de água abaixo? Não vai. Nada na vida é assim. Esse sucesso todo que você tem, caiu do céu pra você? Claro que caiu. Tudo na minha vida foi muito fácil. Parente da máfia, cara. Pô, eu tenho, I work for the mob. For the Seria, sei lá, mob. for the mob. Yeah. Pô, o que é mob mesmo, hein? O Mob. que significa mob da máfia? Mob é isso mesmo, é a máfia. Mas por que mob? Não sei o motivo do nome mob. Sabe, A gente pode... Não sabe. Não sabe. Agora eu te perguntar uma parada. Falando em curso de inglês, eu acho que os nossos ouvintes merecem. Vamos fazer o brinde. sorteio? Vamos fazer o sorteio? Olha só. Não sei como é que a gente vai sortear, porque não tá ao vivo. Tá. Mas a gente vai fazer o seguinte. Siga o Léo Reis aí no Instagram. Me siga no Instagram. Porque depois que a gente soltar esse episódio, a gente vai fazer stories e vai fazer posts para falar o anúncio desse curso. Aí, obviamente, a gente vai dar instruções para você participar e a gente vai sortear tanto no meu Instagram como no Instagram do Léo. Fechou. Podemos fechar 2 cursos? 2 cursos, então. Um no Fechou. meu e um no seu? Um no seu. No meu, não. No seu, 2 no seu. Então beleza, então. Ó, já fica ligado, siga o Léo Reis e me siga também no Instagram pra gente sortear, beleza? Beleza. Então, só agora, mudando um pouquinho de assunto, Claro. eu queria te perguntar uma coisa. Você como um American Citizen e um brasileiro que está morando lá nos Estados Unidos, eu queria saber o seguinte, quais são as principais diferenças que você vê nos Estados Unidos e Brasil em relação a, tipo, a rotina? Comportamento, rotina, essas coisas. Exatamente. Eu acho que o horário é um grande diferencial. Pontualidade da galera. Pontualidade. Então o brasileiro não é pontual. Não tem como você marca um churrasco às 4, o pessoal começa a chegar às 8. Aham. Né? Então você marca uma reunião às 5, o pessoal chega às 5h30. Então existe isso é uma coisa brasileira, uma coisa europeia, eu acho até, né? O americano não. Uma vez eu estava trabalhando, fazendo um trabalho de intérprete consecutivo para Entertainment Television de Los Angeles. Sim, aham. Eles vieram para o Brasil, naquela época foi pro Rio de Janeiro, tinha uma boate chamava The Bedroom, Aham, na época. sim. E a gente visitou o The Bedroom e a gente também estava fazendo o Rock in Rio, que eu acho que foi a volta do Guns N' Roses, acho que isso foi em 2001, se não me engano. E eu era o intérprete da Entertainment Television, que eu tenho amigos lá nessa televisão americana. Aí eu cheguei atrasado 5 minutos. Nossa. Não sei se você lembra daquele programa chamado Wild On, da Brooke. Não. Depois você dá uma olhada. Era um programa que eles vão nas maiores festas do mundo inteiro. Então vai na cidade, vai numa festa. Sim. Então eles perguntaram, qual festa, qual balada que tem aqui no Rio de Janeiro? Então como era um feriado, eu acho que na época tava vazio o Rio. Mas tinha essa boate The Bedroom, que tinham camas espalhadas na boate. Então eles acharam o máximo. Então a gente fez um episódio lá. Mas eu cheguei 5 minutos atrasado e eu tomei uma bronca da produção. Nossa, e aí? E foi uma questão de Rio de Janeiro, você sabe como é que é o trânsito, mesmo tendo saído mais cedo. Aí o cara falou assim, então você tinha que ter saído 1 hora mais cedo, já que você sabe que aqui é assim. Então Não tem desculpinha. não tem guaré-guaré. Então outra coisa que eu acho muito, muito diferente do Brasil e dos Estados Unidos é que o brasileiro não sabe falar não. Não sabe falar não. O americano fala, e aí cara, o que você acha de sair amanhã? Eu vou fazer... Não, eu tô ocupado, eu não vou poder. Aham. Aqui não, claro, vou ver logo, te ligo, tal. Enrolar, né? Eles não enrolam. Não, porque o brasileiro ele é muito romântico. A gente é muito romântico, a gente não quer magoar ninguém. Muito sentimentalista, né? Muito sentimentalista. Então lá se você tomou um não na cara, quando eu comecei a tomar uns nãos lá, eu falei, pô, que pessoa babaca, Grosso, né? Não é grosso. grosseria, eles são sinceros, né? Não, é que eles são aquilo, meu querido. E aí, você vai deal with this, você vai... Você tem que... É muito sentimento, o brasileiro é muito romântico. Eu acho que passa por aí esse romantismo, Sim. até mesmo nos textos, né? Tem muito adjetivo, Sim, não são textos diretos. É muita vaselina, né, É cara? muita vaselina. O americano não é. Então eu acho que eu diria essas duas coisas como um grande diferencial entre o Brasil e os Estados Unidos. Bacana. Além do dólar.
E o AdSense em dólar vai ser... Por favor, visualize esse vídeo até o final. Compartilhe com teus amigos. Porque aí, ganhando em dólar, eu posso viajar para os Estados Unidos e fazer um conteúdo lá fora com o Léo Reis. Opa! Eu arrumo um bom videomaker lá fora para me acompanhar. Não precisa nem levar Igor. Não leva o Igor? Porque ele fala visto. notebook. Ele fala notebook. Ai, notebook não dá. Notebook, você chegar lá, não passa nem na alfândega. Não passa. Né? Não passa. Gente, eu conversei com esse cara sensacional, Léo Reis, professor de inglês, entertainer em pessoa, um showman. E eu quero falar para você o seguinte: inglês é muito importante. Não só para você, não quero viajar para os Estados Unidos, então não vou aprender a falar inglês. Eu, como videomaker, eu sou um cara que eu preciso muito aprender a mexer em programas, em aplicativos, etc. E grande parte dos tutoriais são todos em inglês. Pelo menos os melhores são em inglês. Então, se eu não tivesse o inglês na minha vida, eu estaria com certeza a lot of steps abaixo. Below. Então, é muito importante você saber falar inglês. Também tem uma coisa muito engraçada. Eu tenho uns amigos que fizeram faculdade de farmácia, fizeram faculdade de química, e eles diziam que os livros, né, didáticos, os principais eram em alemão. Então, muitos amigos meus que fizeram química ou engenharia química, eles tiveram que aprender um pouco de alemão para poder estudar algumas coisas, sabe? Então é uma coisa muito louca, porque o Brasil não tem ainda um suporte não tem tantos gênios, né, que ensinem as coisas geniais. E para traduzir é muito difícil também. Esse intercâmbio de engenheiro com a Alemanha existe um intercâmbio muito, muito grande. Os engenheiros brasileiros vão muito para a Alemanha. Sério? Sim, muito. Eu não sabia, tá vendo? Fui chutar, acabei acertando. Acertou. Pessoal, muito obrigado pela audiência, você que ficou até aqui para o podcast Realidade Aumentada. Eu sou o Daniel Cury, siga aí nas redes sociais. Esse daqui é o Léo Lins. Tem o Igor Vidal aqui no comando. Léo Lins, eu sou quase Léo Lins. Mas eu adoro o Léo Lins, cara. Eu adoro. É o tipo de comédia que eu gosto. É mesmo? Ele, Como é que seria o humor negro em inglês? Black humor. Não teve não sofreu nenhuma alteração por causa da palavra e tal. Não. É porque o humor negro já é criticado. Negro você não pode falar lá. Aqui você não pode falar negro. Eu tava meio confuso no Brasil. Uma época que eu tava aqui no Brasil, eu não podia falar que preto era preto. Aí eu fui chamar um dia um cara de preto. Não, eu chamei o cara de... Eu falei, aqui é negro. Aí eu falei, eu chamei o cara de negro. Aí o cara falou assim, não economiza não, eu sou preto mesmo. Aí eu fiquei sem entender. Pois é. Então essa coisa... Por isso que eu te falo, o poder que a palavra tem na nossa sociedade. Que é uma coisa que Tem palavras que você falar em plataformas como a Twitch, né? Sim. Tipo, você já toma um ban já na hora. Não, o Jordan Peterson, que é adoro. Eu também adoro ele. Então assim, ele criou uma revolução linguística em cima das pessoas querendo ser chamadas... chamou ele de ele ou de ela, né? Então, por exemplo, se ele quer ser chamado de ela... Ele falou, eu chamo ela de ela, mas o governo não pode me obrigar a chamá-la de ela. Sim, né? exatamente. Então, isso se chama preconceito linguístico. Isso vai no seu direito de pensar. Então, assim, o governo pode estar dizendo o que você tem que falar. Então, isso é perigoso. Sim. É lógico que a gente não quer ofender ninguém. Se quer se chamar de ela, de ele, eu chamo do que você quiser ser chamado. Sim, mas ninguém pode me obrigar a isso. Inclusive, eu acho que no Spotify tem algumas músicas, principalmente o rap, que tem explicit. Como é que é? Explicit, né? É assim que se fala? Sim. Explicit. Que, tipo, tem palavras que começam com ni e terminam com ga, né? Que eles já consideram como uma afronta e uma ofensa. Não. Né? Se você falar essa palavra, que é a palavra nigger, né? Que você está se referindo, né? Sim. Se você usar essa palavra, dependendo da situação nos Estados Unidos, ele é tido sim como uma ofensa de você ser processado. Sim. Tá? Então já existe essa questão que é como se fosse um racismo escrachado. Tá? Agora, a palavra nigger, ela é aceita entre os pretos americanos. Eles mesmos se chamam de nigger. Até branco chama o outro de nigger, porque o nigger não é a cor. Nigger é como se fala nego. Eu falei assim, minha nega, meu nego e tal. Meu né? nego. Aqui no Brasil a gente fala muito meu nego. Neguinho chegou lá e falou tal, nego nego eu não gosto disso. Não tem nada a ver com a cor. Nada. É tipo assim, tipo, sei lá, qual é, mano? Qual é, não sei o que lá, Exato. qual é gay? Eu sou escrachadíssimo. Eu chamo assim, qual é viado? Não sei o que lá, fala gay. A gente fala viado, sabe? Exatamente. Assim. Mas não tem nada ofensivo. Não. Pode ser ofensivo para algumas pessoas, mas eu não falo com nenhum tipo de preconceito, e meus amigos que também têm esse tipo de linguagem não falam com nenhum preconceito. Mas né? é a questão, você falou tudo, é a questão da linguagem mesmo. A gente cresceu falando essas palavras e agora tem que parar de falar. Isso aí. Então pra gente é difícil.
né? Até se desconstruir, até né, se cara? desconstruir, exatamente. E falando de desconstrução, vamos desconstruindo esse episódio agora, porque acabou. Um beijo pra você, se inscreva no canal, já clique no sininho para ser notificado e comente aí o que você achou e quais suas dificuldades para aprender a falar inglês. Léo Reis, senhoras e senhores. Thank you very much. It was a Thank you pleasure. for coming. Thank you, my friend.